Bom, gente, então, dando continuidade aqui ao assunto cerveja, eu acho que eu vou responder aquela questão da Heineken, que dá uma certa curiosidade. Por que eu Heineken de lata talvez seja melhor, né, do que a de garrafa, embora os consumidores pensem o contrário. Aí é que tá. É porque tem um defeito que acontece na Heineken. Se vocês procurarem na internet, vocês descobrem, assim, veem que tem comentários em vários blogs, mas um defeito que dá um cheiro. Quem que gosta de Heineken aqui, assim, bem rapidamente, assim, só para ter uma ideia? Eu gosto de Heineken. Naquela hora que a gente fala, de alguma forma, uma verdade inconveniente. A Heineken tem uma. Bom, vamos lá. Qual é a cor da garrafa da Heineken? Isso é interessante de conversar até. Verde. Marcelo, quer falar? Não, 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 bati sem querer, bro. Foi mal aí. Mas vocês. Eu fiz o teste agora, procurei rapidinho aqui. Claro, tem que usar as palavras certas. Mas se vocês procurarem, vocês vão descobrir que ela tem um problema chamado metilbutanol, é isso? MBT. Metilbutanol, acho que é isso aí. DMS é outra coisa, de metilsulfeto. Aí é que tá. Qual que é o problema do vinho verde? E aí é uma coisa que é interessante de conversar sobre vinho. Vocês estão vendo que eu não tomei o vinho ainda da sexta-feira, né? Ele tá no mesmo nível, eu não tô com vontade de tomar. Por que a garrafa de vinho é verde? Olha, sinceramente, ela deveria ser âmbar, porque é a melhor, é a que mais barra, tá? A cor de garrafa que mais lá em introdução sommelier, eu falo isso em algum momento quando a gente fala lá de engarrafamento. A garrafa que mais barra a luz é a âmbar. Aí não é por nada que a garrafa de cerveja, ou a maioria das garrafas de cerveja são âmbar, porque a cerveja oxidada, ela consegue ser pior. Ela oxida muito mais fácil, porque a cerveja tem validade, né? Ela oxida muito mais fácil que vinho e ela fica horrível. Ela fica horrível. Mas a Heineken tem como símbolo, além da estrelinha, a própria garrafa verde. Falando nisso, aproveitando aí, vocês viram aquele lance das garrafas de Heineken sem a estrela, que as pessoas estavam achando que era, que era falsa? Não, acaba apagando a estrela com os produtos que usa para limpar. Tem um vídeo da própria Heineken falando sobre isso. Embora a classificação de cerveja, né? E se vocês já viram esses vídeos que circulam aí por WhatsApp, claro, normalmente eles mentem a origem, né? Foi, não, sei lá, foi ali no Carianos, não foi na China, mas a forma que falsifica a cerveja é grosseira, né? É basicamente comprar outra, tirar o rótulo, mandar fazer um rótulo, né, de falso, mandar fazer uma tampinha falsa e trocar. E os caras ganham dinheiro fazendo isso, porque eles compram em enorme quantidade, sei lá, cerveja local, uma delas, local aquela com K, tá? E falsificam. Aí eu, consumidor, consigo perceber isso? Consegue. Toda cerveja, não tem garrafa de cerveja aqui, mas toda cerveja que sai de fábrica grande tem aquela datação impressa, né? Essa é de onde eu tiro as letrinhas das fábricas das cervejas. Então, claro que vocês conseguem. Uma cerveja que não diz nada, provavelmente tem problema. É diferente da marcação que tem no rótulo ou que tem na tampa, tá? É a marca, porque os rótulos vêm genéricos lá de tantas em tantas fábricas. No caso das latas, da fábrica do Brasil inteiro. E o que te diz de onde ela é fabricada é a marcaçãozinha embaixo, tá? Mas, voltando ao caso da Heineken, né, que a Heineken sem estrelinha não era falsificada. Eles até tiraram, eles mandaram. Olha que engraçado, né? A indústria, aquilo que a gente diz, que a indústria tem que estar sempre atenta, né, a essas coisas. Eles tiveram que adaptar um leitor ótico na linha de engarrafamento da Heineken retornável para perceber se estava sem estrelinha, e aí tirar essas garrafas. Por quê? Porque estava começando a ser problema para eles. Mas voltando ao caso, né, um dos símbolos é a estrelinha e a garrafa verde. Qual que é o problema da garrafa verde? Não é que mais barra
luz, e determinados comprimentos de onda de luz são bem deletérios para a cerveja. É o que acontece no caso da Heineken. E aí, perguntei quem gostava de Heineken, assim, só para dizer uma coisa, vocês gostam de gambá? Assim, acham bonitinho, cheirosinho. Heineken tem cheiro de gambá, tá? Desculpa, desculpa falar, assim. E é muito engraçado, tem umas pessoas que elas negam, né? Não, não tem, mas é que eu tô me mas isso que você não está percebendo como cheiro de gambá é cheiro de gambá, que é esse metilbutenotiol, tá? É um defeito que acontece por ocorrência da luz em lúpulo na cerveja, que acaba dando um cheiro de gambá. Tá, e na latinha acontece? Aí é que tá, a Heineken começou a perceber que as pessoas preferem a garrafa e preferem a Heineken com cheiro de gambá. Ponto. que é típico para elas da Heineken aquilo. Se vocês cuidarem, se vocês tomarem a Beck's, a Stella é um pouco menos, mas a Beck's às vezes tem um cheiro de gambá insuportável. A Beck's, a Heineken e a Stella, elas são um pouco parecidinhas. O motivo é esse. Eles poderiam evitar? Poderiam, mas eles já perceberam que não vai funcionar. Tá? Na verdade, eles podem hoje usar lúpulo isomerizado, que aí evita que isso aconteça, mas o que se percebe era isso, que as pessoas preferiam a cerveja com cheiro típico, por mais que isso fosse um defeito. Isso aí no meio do cervejeiro caseiro é uma coisa maluca, assim, né? Eles têm um certo, o que eu vou dizer, ódio da Heineken. Gambá é aquilo que a gente chama de zurrilho no Rio Grande do Sul, né? Que tem um cheirinho de café, tá? Olha, é uma bobagem. Mas é verdade. Eu lembro que uma vez a gente fez uma visita, eu sempre tive essa impressão, assim. E uma vez a gente fez uma visita técnica e o professor Giovannini falou bem isso, né? No meio no meio da viagem, tem aquele atropela, né? E aí sai um cheirão forte. Sabe que tem cheirinho, o cheiro do gambá? Café passado, primeira água que tu põe no pó, assim, sai um cheirinho diferente, muito gostoso, é um cheirinho de zurrilho. O Giovanni disse bem isso, né? Para mim, eu sempre tive esse descritor, assim, mas é um cheirinho de café, assim, logo. Aí o Giovanni, não, parece um cheirinho de café, assim, quando recém passa água, é verdade. Primeira água no café tem um cheirinho de zurrilho. Não é cheiro de esgoto, tá? Mas é um cheiro que é considerado um defeito. Até a Heineken emplacar isso como tipo dela. Qual que é a minha cerveja preferida? Não sei. Sinceramente. Olha. Primeiro que tem vários estilos que eu gosto. Eu tenho preferido IPAs e dentro das IPAs, assim, o que eu tenho gostado mais? Eu acho que a Goose Island é uma boa marca de referência para isso, como uma IPA que é extremamente bem feitinha, em largas, típica, boa, mas eu não consigo dizer uma que eu prefiro, assim, sinceramente. E eu não tomo as mesmas coisas, né? E aí vocês podem começar a fazer fazer aí o dossiê, né, para entregar ali para a clínica psiquiátrica para me internar, porque eu não repito as coisas, né? Creme dental eu comecei a repetir, porque depois de 20 anos eu já usei todos que tem no mercado, até os que eles lançam, né? Sabonete, eu uso diferente. Eu acho que a vida é muito curta para provar as mesmas coisas e ter certeza que aquela é a melhor, né? Então, cerveja também, eu não costumo repetir. Às vezes está em oferta, eu compro mais do que uma, mas o meu normal é comprar uma, um de cada uma. Mas eis o tal lance da lata da Heineken, tá? É um jeito que os cervejeiros usam para treinar o tal do defeito do cheiro de gambá, Heineken de lata e de garrafa ao mesmo tempo. E realmente a de lata acaba tendo menos aquele cheiro esquisitinho, diferente, bem típico da Heineken. E é realmente típico da Heineken, típico da Beck's, tem aquele cheiro de gambá. Tá tudo bem aí, gente? Vocês não vão deixar de tomar Heineken? Não vão teimar que não tem, é muito engraçado. Né? Mas eu não sinto, tá, mas você não sentir não quer dizer que não tenha. E ter também não quer dizer que é ruim, né? Do ponto de vista cervejeiro, é um aroma de defeito, né? Acontece por incidência da luz, né? No lúpulo, mas, enfim, acabou virando um negócio típico da Heineken. A gente tinha falado, voltar para o quadrinho,
maravilhoso, aquele tinha a letra linda e sai horrível a definição, né? E fica só meu nariz aqui, é uma coisa terrível, mas tudo bem. A gente tem ali, eu vou fazer isso de outro jeito, ok? Eu fui vencido que isso não vai dar muito certo. Deixa eu só pôr aqui, mas de fato é só para representar, não é uma. Deixa eu ver aqui, uma janela. Isso aqui. Tá. Como é que faz isso? Gente, eu perdendo. Eu confesso que eu estou perdendo, eu esqueci onde é que é o comando do. Como é que chama do Adobe para botar em tela cheia. Gente de Deus, é difícil, né? As pessoas. É o problema de ter conhecido a Playboy de 90 e poucos. Tá, eu vou. Tudo bem, fui vencido pela estupidez aqui. Então eu vou usar. Agora desapareceu. Ai, gente. A segunda vez que aconteceu isso hoje, aí desapareceu o PDF como o Acrobat como uma possibilidade de compartilhar. Pera aí, vamos tentar de novo. Não. Não me perguntem por quê, mas tudo bem. Eu fico tão feliz quando isso acontece. Pera aí, gente, desculpem. É que agora realmente não foi a burrice minha. Simplesmente. Hoje eu tentei projetar uma imagem também, antes mais cedo, e eu vi que ele não deixava. Agora vamos tentar assim, vamos ver se ele consegue entender que eu estou projetando. Onde é que está aqui? Agora funcionou. Mas isso aí é só para ilustrar, acho que está entrando agora a imagem na tela. Só para ilustrar o que no quadrinho aí, né, que era quais são os ingredientes que a gente usa para fazer a cerveja. E aí agora, essa primeira aula, ela anda um pouco, porque a gente acaba falando de várias coisas, assim, transversais, em doses mais homeopáticas, para não dizer tudo no roteiro e de uma vez só. Mas tem uma coisa interessante sobre isso aí. O que disciplina que sejam esses os ingredientes utilizados na cerveja? Nenhuma Perdão, não entendi essa pergunta. Ideia? O resultado O final? que disciplina? O que faz? A Karina já chegou. Qual lei, Karina? A Karina disse que é uma lei. Qual lei? Bom dia, Brenda. Lei da pureza. Meu Jesus. Pronto, chegamos num ponto muito legal da aula. Assim. Se vocês derem isso, volto a dizer, né? Se vocês quiserem, tá? Mas tem um material que fala sobre isso, que é basicamente saiu do Globo, que é do Márcio Beck, que é um cara que escreve bastante bem sobre cerveja. Às vezes ele é um pouco polêmico, mas eu gosto dele. E ele vai falar horrores sobre a tal da pureza, da lei da pureza alemã, de 1516, se eu não estou enganado. 516, não. Enfim. 516 tinha dado mais, que ela tem 450, 1556, acho que é isso aí. Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu já me perdi. Mas eu acho que é isso aí. Em todo caso, o que eu queria perguntar para vocês? O que dizia? O Márcio faz uma boa análise crítica sobre essa tal dessa lei. O que ela dizia e por que ela manda 1516? Estava correto. Alguém tem ideia do que ela diz? O mundo fala que ela diz que cerveja se faz com... Originalmente eram com 3 coisas: água, malte e lúpulo. O que vocês acham, assim,
desses 3 ingredientes? São eles, tem mais coisa do que eles? Estaria suficiente trabalhar com água, com malte, com lúpulo? E mais ainda, todo mundo entende o que que é água, o que que é malte, o que que é lúpulo? Tá esfriando, eu acho, eu tô ficando confuso. Todo mundo Eu, entende o que é eu, água, o que é malte, o que é lúpulo. eu gostaria Vai lá, pode falar. eu gostaria que o professor explicasse o malte, o lúpulo. Tá bem. Então, água eu acho que todo mundo sabe, né? Bom, né? Água é água. E da água a gente já comentou, né? A água a gente vai. Tinha sentido em algum momento quando a gente não tinha como tratar a água, né? Então, a água fazia diferença, faz ainda hoje, mas o lugar de onde ela vem não faz mais tanta diferença. Pode fazer uma diferença econômica. Se tiver que tratar muito, vai gastar mais. Né? Mas, o que eles diziam? Malte. Ele diz que no começo, inclusive, eram essas duas coisas que eles usavam. Era basicamente água e malte. O que que é malte? O que que vocês, quem pode dar qualquer ideia? O que que vocês acham que é malte? Malte é um grão, é um cereal? É um cereal. É um Que cereal. tipo de planta que é? Mas que cereal que é esse? Trigo, não é? Assim? Eles compram uma caixinha de, como é que é, de cornflakes, de cereal, de malte flakes, não compram. Isso, é um cereal que passou por processo de malteação. Aí está uma coisa que pode ser confusa, tá? Malteação é o quê? O processo de germinação do malte para fazer com que ele crie possibilidade de ser fermentado, porque lá, e aí tá, né? Aquela hora que a gente diz, está vendo, que diz que é precisar em algum momento, mas lá naquela aula que a gente falava de fermentações no geral, o que a gente dizia? O que era que fermentava e fazia? E a gente está falando aqui de fermentação alcoólica, não está falando de nenhum outro tipo. Então, o que a gente precisa para fazer álcool? Um açúcar de 6 carbonos, basicamente, e as leveduras, né? Não é um açúcar de 5, não é um açúcar de 4 carbonos, não é um açúcar de mais do que isso. E algumas outras coisas são possíveis. A gente pode usar, por exemplo, sacarose, que é um açúcar de 12 carbonos, e de um jeito besta, ela quebra a sacarose em glicose, frutose e fermenta. Agora, quando a gente tem um montão de açúcar junto, o que a gente tem? Sem precisar decorar, assim, sem precisar saber tudo a partir de quantas unidades, a gente tem amido, tá? Arroz é cheio de amido, trigo, cevada e por aí vai. E por que ele não é doce? Porque amido é amido e açúcar é açúcar, tá? A união deles tira a propriedade edulcorante, tira a capacidade de passar sabor doce. A união em forma de amido, que não quer dizer, a sacarose não deixa de ser doce, mas amido efetivamente não é doce. Eventualmente pode lembrar alguma coisa. Comer arroz sem açúcar ele parece um pouco doce. Ele não tem a característica de poder edulcorante, de adoçar as coisas. Mas ele é um montão de açúcar. Esse montão de açúcar, a levedura, se tu pegar ali, fazer um caldo de trigo com água e botar uma levedura, ela vai fazer nada. Tá? Ou ela vai. Ou não vai fazer álcool, ela pode fazer outras coisas, outras leveduras vão invadir aquilo ali e fazer uso aí de proteínas, mas não vai fazer álcool. Porque a levedura não é capaz de quebrar amido em álcool. Aí o que a gente faz para fazer isso? No caso da cerveja especificamente, a gente vai ver que lá no uísque a gente pode fazer outras coisas, mas no caso da cerveja especificamente, a gente usa o aparelho enzimático do próprio grão e põe ele para germinar. Por quê? Porque imagine uma coisa, tal qual para a gente aí, glicogênio, na verdade não é gordura em si, né? Embora a gordura possa virar açúcar nas nossas, enfim, no nosso metabolismo. Mas eles estão participativos de novo. Meu Deus. Mas, bom, peraí, gente, não, só um momentinho.
tem uma autoridade tão grande sobre o cachorro que ele continua latindo, né? Estou mandando em tudo, né? Nem no cachorro. Mas vamos lá, o que eu estava dizendo para você. Desculpa, gente. Eu particularmente me incomoda, e é uma das coisas que eu gosto das aulas, quando eu gravo, assim, eu detesto, pode ter um barulhinho, me irrita profundamente. Tirando o galo eu achei que ficou bonitinho. Tá? Voltando ao que eu estava dizendo. Não, e realmente me incomoda de eu não conseguir continuar. A gente tem amido, vamos lá, temos amido, a gente tem que fazer esse amido ser quebrado em açúcares. E a gente pode usar, o que eu dizia para vocês era, né? Só a substância de reserva da planta é essa. O grão é tudo que ela tem ali. O grão é a placenta com um embriãozinho dentro. Efetivamente é isso, pensando como se fosse um humano. Então ali está o que ela precisa para se desenvolver. Só que está numa forma condensada e que não, enfim, que é menos disponível, inclusive, para outras coisas como fungos. E assim isso faz com que o grão seja um bom meio de reproduzir a planta. Mas para que ela se desenvolva, ela tem que quebrar isso aí em açúcares mais simples. E aí quem faz isso? As próprias enzimas do grão. Tá? Enzimas que quebram amido, basicamente amilases, que quebram amido em unidades menores. E aí sim, essas unidades podem ser fermentadas, ou modificadas pelos outros processos depois, né? na cadeia de produção da cerveja ou mesmo do uísque. Então, para que a gente possa fazer isso, tu vai pegar o grãozinho, tu vai lá botar, né, quando eu tenho o quadro desenho, esse desenho, isso aqui vocês não vão enxergar, vocês vão umedecer, vão deixar num calorzinho, né, as coisas funcionam melhor no calor, lamento para quem diz que o frio é melhor, não é, não é, tá? Mesmo na natureza, né, tudo funciona melhor e mais rápido no calor. E assim tu faz o quê, né, tu provoca com que aquele grãozinho vire uma plantinha. E aí, né, quando tu faz isso aí, o próprio metabolismo do grão vai quebrar ali amidos e vai fazer o que tu quer, trazer formas possíveis de fermentar. E o que tu quer é isso, tu não quer plantas, né? Tu não tá germinando porque tu quer fazer a cevadinha, né, crescer bonitinha. Então, o que tu faz quando a planta, digamos assim, de um jeito meio grosseiro, quando toda a quebra do amido aconteceu, tu mata a planta. Tá? Ponto. Não tem outra, não tem outra tradução para isso. Tu vai deixar ela germinar, ela vai emitir raiz, ela vai, deixa eu ver se nessa apresentação tem aparecendo elas com as raizinhas, não, tem na outra, peraí. Eu queria, não tem. Deixa eu só, é melhor eu não mexer nisso. Depois eu mostro para vocês, para a gente não ficar se perdendo aqui entre uma tela e outra. Mas tudo que tu faz, na realidade, é um crescimento controlado da planta. Ela vai emitir raiz, ela vai emitir um comecinho de planta ali, e tu não quer que ela faça aquilo. Por quê? Porque para ela crescer, ela está consumindo esses açúcares. Ela só começou a crescer porque quebrou o açúcar. Né? Aí antes que ela vire uma plantinha, e depois que ela ação que tu quer, você diz tchau, obrigado, fique com Deus. Quem lembra daquela música, né, folhetim lá do Chico Buarque, né, já não vales nada, pode sair, eu quero. Aí, industrialmente, isso vai ser processado e o grão vai ficar muito parecido, tá? Vocês vão pegar aquele grão, um grão germinado ou não, vai ser muito igual. Então, gente, eu estou pondo aqui no chat, malteação é o quê? É a germinação do grão. Para quê? Para fazer planta? Não, para poder quebrar o amido em formas possíveis de ser utilizado. Tá? Isso aí se usa no uísque também, pode ser usado para vodka, mas principalmente, né, a primeira coisa que a gente precisa saber é que para eu usar cereais para a produção de cerveja, eu vou ter que, de alguma forma, quebrar o amido. A forma mais comum é fazendo a malteação. Quando a gente fala em malte, portanto, a gente está falando de que planta?
Várias. Aí tá uma coisa que é um pouco... Do que? Desculpa. Várias, eu falei. Isso, aí é que tá, vamos lá. Aí que tá o problema. Vocês pegaram o espírito da coisa, tá? Por quê? Porque eu posso maltear qualquer deles. Trigo, cevada e por aí vai. Soja, lembrando que soja é uma leguminosa, não é um grão, tá? Então, soja não adiantaria fazer isso. Adianta, mas não tem o resultado que a gente quer. Em outras palavras, não se usa soja para fazer cerveja. Tá, mas e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, vocês estão me dizendo que malte é qualquer cereal que foi malteado, que foi germinado. Tudo bem. Quando eu pego lá Eisenbahn puro malte, com o que é feita essa cerveja? É o momento, aquele momento, né? Água, malte e lúpus. Não, mas malte, que cereal é usado nessa cerveja? Acho que pode momento, ser. né, que a fim da era, eu acho que era a Avenida Brasil que parava, né, que tinha um congelado. Aí é que tá. Se é verdade que malteação é que um cereal malteado é o cereal que germinou, que malteação é a germinação para quebrar o amido, a gente chama, quando não falar de outra coisa, quando não disser que é malte de trigo, malte significa que é feito de cevada. Então, quando eu pego uma cerveja puro malte, pura cevada, tá? Isso é uma cicatriz, eu diria assim, ruim que se tem, porque acaba ficando confuso, porque qualquer cereal pode ser malteado. Agora, uma pergunta interessante, e por que cevada para fazer cerveja? Não podia ser centeio, aveia, o que mais? Professor, Alguma dedução do porquê? eu posso Pode arriscar falar, que eu acredito que são produtos utilizados há muitos anos, né? Da origem desse produto. Coisas que se tinha à disposição, creio que seja algo assim. Basicamente, quem falou chegou nas coisas, quem escreveu ou usou o microfone, chegou no porquê. Claro, porque olha só, o que tu fazia com trigo? Pão. O que tu quer fazer de cerveja ali? Que é boa, né? Que ajuda ali a escapar da realidade dura e do mundo cruel, mas que alimenta um pouco a verdade. Mas não é um alimento universal. Você não dá cerveja para criança, não deveria mesmo não dar cerveja para criança. O que fazia com trigo? Pão. O que fazia com centeio? Pão. Usava para qualquer outra coisa. O que fazia com cevada? Não fazia pão, né? Não usava para outras coisas. Era um cereal excelente para fazer cerveja, porque não é usado para outras coisas. Tem realmente uma reserva boa de açúcar e tem um terceiro motivo, assim, não é um terceiro motivo importante. Esse aí é bem, eu vou ver se alguém, vou deixar que alguém tente adivinhar, mas tem um motivo técnico, assim, que faz com que a cevada seja excepcional para germinação, para malteação e para produzir cerveja. E aí tá um dos porquês que a gente se mata numa aula lá falando sobre fermentações. Por causa disso aqui em maiúsculo, por causa do aparelho enzimático, por causa das enzimas da cevada. Vai ter uma pergunta, assim, na avaliação. Qual é o motivo? Não vai, mas é importante vocês entenderem, por exemplo, por que uma cerveja de trigo não é 100% trigo? Basicamente, vocês não conseguiriam fermentar e nem depois filtrar e nem nada. Vai virar uma gosma, uma pasta, e muito do açúcar dela provavelmente não ia conseguir se desdobrar. E aí, de antemão, embora não tenhamos ainda entrado no assunto de estilos, quanto vocês acham que tem de trigo numa cerveja de trigo? Pode chutar aí uma porcentagem, pode ser no chat, pode falar, não tem problema nenhum. 15%. Provavelmente esteja por aí. Não, 50% muito raramente, tá? Vou dizer assim que nunca. 30%. A gente fala disso para baixo.
E é interessante, uma vez a gente já viajou, a gente já foi em visitas técnicas, e numa cervejaria o cara falou isso, aí sempre tem um espertão com uma dedução meio estúpida para isso, que é lógica, que é possível, mas não era bem lógica, é muito menos real. Por que o cara bota trigo ao invés de cevada para baratear? Desculpa, bota cevada ao invés de trigo? Não, o trigo é muito mais barato, tem muito mais disponível. Não é por isso. É porque tu não conseguiria fazer. Aquilo empaçoca, aquilo vai virar um negócio horroroso e não vai fermentar. Tá? Basicamente é isso. O Adriane foi na mosca aqui. Não costuma ser mais do que 30%. Pode, em qualquer cervejaria que for, o cara vai te dizer, não, a gente usa tanto, mas basicamente é abaixo de 30%. E legalmente isso não tem problema, tá? Até porque se tem consciência do quanto que é impossível fazer uma cerveja de puro trigo. Então já respondo uma questão para a posteridade aí, né? Posteriormente, posteridade é outra coisa. Cerveja de trigo não é 100% trigo. Por isso. Tá claro aqui para vocês, então, gente, o que é malte, o que é uma cerveja puro malte, quando eu digo isso, que eu estou deduzindo que é cevada, que quando é malte de trigo, quando é malte de aveia, malte de aveia, quando é malte é cevada. Literalmente isso aí, tá? Quando escreve lá que é uma cerveja puro malte, ela é 100% cevada. E aí a gente já tem margem para entrar numa outra polêmica, mas eu vou esperar antes saber de vocês. Tá tudo bem até aqui? Tá tudo tranquilo. Senão eu vou encarar que sim, eu vou colocar. Tá bem, então eu sei que eu faço cerveja de cereais e que o cereal magno para a cerveja é cevada. Bem por isso chama cevada. Pergunta de cunho geral, de conhecimento geral, por que cereais chamam-se cereais? Cereal, né? Não foi no plural. Aí a porta batendo aqui, tá me irritando. Desculpa. Por causa de um negócio, né? Quase que uma ofensa, vou dizer. Mas por causa de algo que chama-se Ceres, que era o que? A deusa da agricultura, né? Agricultura cereal, por isso que são cereais e por isso que é cerevésia de cereais, tá? Faço este prólogo, assim, para perguntar uma coisa. Tá, eu faço só de cereais, não posso fazer de outras coisas? Se cerveja é um fermentado, se eu tirei o açúcar do cereal para fazer uma cerveja, eu não poderia fazer ela de açúcar, de cana, de fruta, de sei lá eu o quê? Sim, poderia. E tem estilos que usam, tá? Não tem nada de errado nisso. E tem estilos que usam açúcar, efetivamente. Vocês vão ver que aquelas cervejas trapistas, aquelas cervejas de mosteiro, que a gente vai ver aqui no Brasil como Double, como Triple, por isso que elas têm uma porrada de álcool. Às vezes você está falando de 10%, por aí vai. É basicamente mais proporção de cereal por tanto de água que tu usa e açucrinha mesmo, tá? Porque não consegue uma graduação tão forte sem ser desse jeito. Não necessariamente. Vamos lá. Açúcar é uma possibilidade de uso. Mas pareceu menos polêmico. E o que mais que eu posso usar para fazer cerveja, do ponto de vista da matéria-prima, onde vou fazer a fermentação? Professor, eu bebo Açúcar. cerveja, Oi, tenho pode hábito falar. de cerveja. Mas eu já ouvi quem bebe cerveja reclamar que havia uma maneira que se fazia fermentando com repolho. Não sei se é verdade. Já ouvi falar. Boa. Não, bom ponto. Eu ia falar mais adiante. Eu vou comentar sobre isso, tá? Bom ponto. É uma certa bobagem. Mas sim, essa conversa existiu. Inclusive tem gente que jura que já viu entrar caminhão de repolho aí, né, na maltaria Navegantes, mas isso não é verdade. Isso vale a pena falar sobre isso agora? Até pode ser, porque na verdade assim, a tal da história do repolho, ela não tá ligada a lúpulo, né? A gente vai olhar ali o negócio verdinho e vai imaginar, então usar repolho ao invés de lúpulo, não, porque repolho não tem amargor. E, sendo sincero, assim, o que acontece quando a gente come repolho, assim, qual é o efeito indigesto dele no nosso metabolismo?
né, dá aquelas, a gente fica ali meio... a gente fica ali meio, né, desconforto, com distensões abdominais, né, e fica meio violento. Parece que alguém famoso ontem, inclusive, soltou gases durante a entrevista. Procurem aí, eu não vou falar porque pode dar polêmica, não se tratando, né, de figura política, mas só parece que aconteceu. Descobri às 2 da manhã quando eu estava tentando dormir, tá vendo? Como é difícil dormir cedo, mas enfim. Repolho da Gaza. O que foi? Mas repolho da Gases. Por quê? Porque repolho tem horrores de enxofre em forma de sulfidrila. Tá? Lembra que enxofre é sulfur, né? Em latim. Por isso que ácido sulfúrico é com enxofre, dióxido de enxofre né, é SO2. Mas não vem no caso. O que eu quero dizer aqui para vocês? O negócio é entupido de aminoácido com enxofre, que a gente come, degrada lá, e o nosso organismo usa esses aminoácidos para o quê? Peido, não tem outra coisa assim, que ele faça. E tu acha que tu vai botar um negócio que vai largar esse tipo de cheiro numa cerveja? Claro que não. Aí já começa a gente pensar assim, não faz o menor sentido. Quanto açúcar tem no repolho? Pouquíssimo. Fermentação de repolho para chucrute é fermentação lática, e basicamente não dá conta de fazer uma fermentação alcoólica. Quanto amargor tem nada? Não usa para nada, é claro que não. Tá, mas onde é que surge essa história maluca de repolho? O que se tem assim, de relatos é que as pessoas que moravam do lado de maltarias, ou mesmo, ou sobretudo, na verdade não de maltarias, desculpem, de cervejarias, sentiam um cheiro meio esquisito, que parecia repolho cozido, que era da onde? Do processamento do malte. Tá? Do processamento do malte. Tu vai fazer um cozimento e realmente sai um cheiro meio herbáceo, meio esquisito, e, diga-se de passagem, é um ponto importante da produção de cerveja, permitir que esses fedores saiam, ou eles ficariam na cerveja, tá? E vocês vão ver quando a gente falar em processamento ali, é importante ferver a cerveja, para que tu possa fazer com que esses aromas desagradáveis não permaneçam nela. Então, coisas, né, mitos que a gente tem que acabar. Um deles é o repolho. E outro deles a gente ainda não terminou, que é a tal da lei da pureza. A gente vai falar das coisinhas que faz cerveja, depois a gente fala da lei da pureza. E hoje a gente vai ficar só nisso, tá? Só nas coisas mais iniciais ali, né? Contextualização, o que se faz, e por aí vai. Entendido a questão do repolho, a gente não usa, tá? Não usa. Basicamente foi aí invenção de quem sentiu o cheiro, e porque eu senti tem, né? Aquela coisa, não tem. E não faria o menor sentido, tá? Não faria o menor sentido. Aliás, dicas de passagem, praticamente todos esses maiores defeitos da cerveja têm a ver com enxofre, tem a ver com metabolismo de enxofre, ou com degradação luminosa de enxofre, dando aromas ruins. Então, claro, não queremos repolho na cerveja. Bom, mas eu disse que eu posso fazer, então, cerveja com cereais, né? Que malte, se eu não disser nada, é cevada. Se eu disser que é malte de trigo, é de trigo, por aí vai. E eu posso fazer, a gente falou de cevada, a gente falou de centeio, a gente falou de aveia, e mais o que eu posso usar para fazer cerveja? É outra sugestão de leitura, não é obrigação, tá? Mas vocês vão ver que no material tem um negócio chamado mimimilho, que eu achei que o cara fez uma sacada boa ali, né? Mas eu não quero, eu só estou sugerindo que ele está lá. Eu não quero falar dele agora para não antecipar o assunto que daqui a pouquinho a gente vai dizer. Milho. Posso usar milho para fazer cerveja, afinal de contas, milho é um cereal, milho tem uma reserva grande de amido e tudo mais. Como é que eu uso milho na cerveja? Eu pego o milho e germino ele? Não, a gente costuma usar ele como xarope de glicose.
Em outras palavras, sabe aquele negócio chamado caro, aquele pote lá que parece que é mel, mas não é mel? É quase que aquilo que a gente usa, tá? Ou a gente usa o que a gente chama de high maltose. Opa. Não vão morrer se vocês não lembrarem que chama high maltose, mas basicamente, ou a gente usa um xaropão feito de milho, que está na base da nossa alimentação, infelizmente. Isso é um hábito americano, né? Basicamente, Estados Unidos, americano do norte. Né? Estados Unidos botaram a alimentação em milho em tudo, e é até complicado. Nossa alimentação é extremamente monótona, porque está tudo à base de milho. Desde o nugget que a gente come, por aí vai. Mas voltando ao caso, a gente tem aí a possibilidade de fazer esse xarope de milho, em outras palavras, que é essa high maltose, ou mesmo usar pedacinhos de milho não malteado, na verdade, sacarificado por calor, e lá naquela aula da outra disciplina eu comento sobre isso, né? Tá? E como é que eu faço para tirar amido, para tirar açúcar de amido? Ou faço uma germinação, ou eu posso usar esse artifício, usar por meio de, basicamente, físico, né? Aquecendo e fazendo quebrar o amido em açúcares. E aí eu faço um xaropão e posso usar isso. Ou eu posso usar pedacinhos desse milho que eu processei e que está cheio de açúcar para usar como se fosse um cereal qualquer. É daí que vem lá no rótulo da cerveja, dizendo que ela contém água, malte e cereais não... Faltou um L aqui, não malteados. Basicamente está dizendo milho. Tá? O que mais que eu posso usar como não malteado? Sobretudo arroz. Desde os tempos anteriores a Reinheitsgebot, o arroz era usado para baratear a cerveja, inclusive, na Alemanha. Mas aí cria uma questão polêmica. Às vezes aparecem algumas notícias que falam que a cerveja brasileira tem excesso de milho ou de outros cereais. Legalmente, a gente pode ter, no máximo, 50%, é isso? Não tenho certeza, eu acho que é 50% de outros cereais. Enquanto não atingiu isso aí, tá bem, tá? Agora, mesmo que ela esteja dentro da legislação, qual é o efeito do milho na cerveja? E mais, quem é o grande mentor aí, o grande país mentor do uso de milho na cerveja? Estados Unidos da América. Porque não deixa mais doce. Traz mais açúcar. Não necessariamente deixa doce, mas traz mais açúcar. Por quê? Porque tu consegue um rendimento tremendo a partir de milho, gerando esses xaropes de açúcar ou esses pedacinhos de milho possíveis de ser usado para fazer a fermentação. Motivo 1. Motivo 2. Porque tu barateia a cerveja. Tá? É mais barato o milho do que os outros ingredientes. Mas o motivo 3, na verdade, esse era o motivo 3, eu acabei falando, invertendo a ordem. Mas o outro motivo é porque um extrato de milho é muito menos pesado, intenso e tudo mais do que um extrato de cevada, um extrato de trigo e por aí vai. E aí a gente tem que ler as coisas com calma, né? Tem que ler as coisas com um filtro crítico. Muita gente vai dizer que se a nossa cerveja fosse puro malte, seria muito melhor, a Brahma devia ser a Skol, a Antártica. Paralelo que eu faço para dar a minha opinião sobre isso. Tá? Primeiro, não é ilícito usar milho. Segundo, a cerveja com milho está para o mundo da cerveja como o vinho de uva comum está para o mundo do vinho. Tá? Satisfaz o consumidor, não é o contrário, tá? Não é claro que essas coisas elas vão dialogando e vão modificando, mas a maior parte das vezes uma cerveja puro malte não seria bem aceita, e mais ainda, usaria um malte tão básico que a gente já vê ali que não faria uma diferença imensa no perfil sensorial. Vou dizer um exemplo de cerveja que vocês disseram ali, a marca.
em que é uma cerveja por malte e que é aguadinha. Bali tem em Santa Catarina, tá, gente? Eu acho que no Rio Grande do Sul tem também, mas eu sei que em Santa Catarina tem. É uma cerveja por malte e ela é bem ralinha. Por outro lado, assim, ó, se você fizesse dela uma cerveja mais estruturada e tudo mais, o consumidor ia gostar. O cara que toma cerveja estupidamente gelada na beira da praia para matar sede, literalmente, né? Por isso que às vezes fica meio ruim, não tomou um torraço na praia que não consegue levantar, e por aí vai. Não, então eu acho que tem, eu não vejo, eu particularmente eu me irrito muito com o cervejeiro caseiro, muito preocupado porque se usa milho, porque o cervejeiro caseiro não compete com o Ambev, não compete com o Itaipava, não compete com o Heineken, para ficar se importando tanto com isso. E a qualidade da cerveja em si não seria muito melhor, somente porque trocaria de milho para cereais, enfim, para malte, para cevada. Então, acho que tem que ter bem claro isso. É possível fazer cerveja de milho decente? É. Agora, a maior parte delas não seria inconveniente, porque não seria boa. Eu vou dizer assim, eu vou usar o exemplo da minha mãe, que é minha mãe, então eu posso usar que ela mesmo diz isso, não estou falando para sacanear nem nada. Minha mãe adora cerveja aguada, que eu sei que eu amo a cerveja, eu compro, às vezes aparece a latinha com uma marca esquisita, eu compro e, não sei se vocês viram, estou aparecendo a Blue Ribbon. Tá um horror de ruim, tá um horror de aguada. Certo? Minha mãe ela acha ótimo. Adianta comprar uma, sei lá, Petra por um malte, blá blá blá, não. Ela vai achar que não é bom, tá? E é importante que a gente tenha esse ponto, porque não faz sentido a gente ficar ali demonizando as grandes empresas porque usam milho. Se elas estiverem fazendo certo, não tem problema. E provavelmente aquilo que eu comentei, o setor de pesquisa e desenvolvimento deles e de marketing conversam bem e trabalham bem para que façam as coisas que vão dar certo comercialmente. Tá? Faço esse parâmetro. O Diego, cervejeiro da Coisa Linda, também tem essa opinião. Tudo bem, né? Não é porque um tem que eu vou me ferrar lá e dizer esse cara está certo. Não é isso. Mas eu acho que o Diego é um dos poucos que faz essa crítica sensata, assim, olha, a menos que tenha defeito, as cervejas comerciais, elas são cervejas de qualidade, dentro de um padrão X de gosto, né, que não é da maior parte dos apreciadores de cerveja. Mas milho em si não destrói, não esculhamba e não é de sacanagem. Sacanagem é quando usa demais. Quando usa demais, tem que cair na fiscalização e tem que ser punido. Mas, se não for isso, tá tudo certo, tá? E, repetindo, para passar adiante, se transformar tudo em puro malte não ia automaticamente melhorar a qualidade, assim como se transformasse todo vinho de uva comum no Brasil para uva fina, também não ia melhorar automaticamente, e talvez não satisfizesse o sujeito que toma glacial bem gelada, que é para ser aguada mesmo, parecer água e refrescar, tá? Dito isso, vale dizer, isso é um ponto de vista técnico meu, mas acho que tem sentido e tem justificativas, assim, eu acho que ficar ali bradando contra não faz o menor sentido. E esse artigo que eu pus ali para vocês, né, é sugestão, não é uma obrigação de leitura, ele fala sobre isso. E vai te dizer, inclusive, que em alguns lugares a presença do milho é usada em grandes cervejas. Arroz, eventualmente, também. Tá? Mas, de fato, o milho está na nossa cerveja para torná-la mais leve, mais barata e mais vendável. De fato, é isso. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá esfriando, gente. Eu tô com os pés gelados, acabou de pegar o aquecedor. Enquanto isso, no Acre está 32 graus. Parece que vai esfriar lá também. Quando eu estive no Acre, fez um frio que eles consideraram bastante frio, assim. Para mim estava normal, estava até meio quente. Deixa eu pensar se eu quero falar mais alguma coisa a respeito dos cereais, malte, da matéria-prima açucarada necessária para fazer cerveja, afinal de contas, precisa fermentar. Eu acho que não. Tem alguma coisa mais que vocês queiram perguntar aí a respeito da fonte de açúcar da cerveja? Ótimo. Então,
Dito isso, falamos da água, falamos do malte, está indo bem hoje. E a gente vai para... Vamos para o lúpulo antes ou vamos para a levedura? Vamos para a levedura, que eu acho que é um assunto bem rápido. Tá? Falei para vocês que a lei da pureza antigamente não falava em levedura, ela falava em água, malte e lúpulo. E o lúpulo entrou ali basicamente para permitir maior longevidade da cerveja. Não quero falar dele agora, porque eu quero falar da levedura, nós já vamos chegar no ponto do lúpulo. Tá, e para que serve a levedura na cerveja, então? Ou tem levedura em cerveja ou não tem nada, né? Uma coisa depende da outra, né? A gente vai precisar da levedura para fazer a fermentação, tá? Que levedura é essa? Não é uma, são várias, tá? E elas variam conforme o teu objetivo. As duas grandes divisões que a gente tem de tipos de leveduras são, que eu tinha escrito já no começo, vale a pena a gente reforçar aqui, alta fermentação, baixa fermentação. Quando a gente falar em processamento em si, a gente vai retomar isso aqui, mas o que é uma levedura de alta fermentação ou de baixa? Se alguém quiser dar uma opinião aí, qualquer que seja, pode expressar. Tem uma certa polêmica, inclusive, no porquê que é alta e baixa. De um modo geral, alta fermentação fermenta em temperaturas mais baixas, mais altas, perdão, são as chamadas cervejas da família Ale, ou leveduras da família Ale, e baixa fermentação são as cervejas e leveduras da família Lager. Fermenta em temperatura mais baixa. Tá, quer dizer que se eu aumentar, vai matar? Não vai matar, mas vai fazer uma cerveja extremamente diferente daquilo que eu gostaria. Tá? Então, ter uma cerveja de um estilo de alta fermentação, ou baixa fermentação, que seja, significa escolher o micro-organismo adequado e pô-lo nas condições adequadas. Se eu pegar uma levedura de alta fermentação e botar em baixa temperatura, não vai dar certo. Não sai nem uma cerveja de alta, nem uma cerveja de baixa fermentação. Tá? E, da mesma forma, se eu pegar, enfim, né, de baixa para alta, de alta para baixa, e trocar os ranges de temperatura. Preciso ter micro-organismo e a condição para que ele trabalhe direitinho. Tá? Isso é muito polêmico para vocês ou tá tranquilo? Lembra que lá, quando eu falei sobre fermentações, quando eu falei sobre fermentações, no geral, até que reforcei isso, que as faixas de temperatura com que a gente trabalha dão diferentes resultados, tá? Dão diferentes resultados. Seja para uma mesma levedura, que vai produzir coisas diferentes em diferentes temperaturas, seja para leveduras diferentes, que se usadas na sua temperatura, numa faixa de temperatura inadequada, vão fazer o que não devia. Pode falar, Karina. Juscelio, eu não sei se dá para ter uma comparação com o pão, porque você fermentar um pão com fermento industrializado, com biológico, né, seco, ou fermentar um pão com fermento natural, né, que é uma levedura que você produziu ali, que ela ficou fazendo o seu processo ali mais lento, muda os sabores do pão. Com a cerveja dá para ter essa mesma consciência, assim, parecido ou não? Especificamente para isso não, mas teu exemplo é bem útil para o que eu vou seguir falando. Que é, efetivamente, o seguinte, tá, a gente diferenciou em duas grandes coisas, né, alta e baixa. Então, eu tenho, para cervejas de alta, eu tenho que ter a alta, para cerveja de baixa, eu tenho que ter a baixa. Para fazer uma cerveja de alta fermentação, eu tenho que ter a levedura de alta fermentação numa temperatura mais alta, de baixa, levedura de baixa fermentação numa temperatura mais baixa. Beleza. Parece que isso sim, isso em si está claro, né? Aí, isso tem total relação com o que a gente falou lá na fermentação de vinho.
Aí eu pergunto, tá, mas qualquer levedura de baixa fermentação faz qualquer cerveja de baixa fermentação? Aí é que tá o lance. Não. Porque igualzinho como era para vinho, eu tenho dezenas de cepas de leveduras. Cepas nesse contexto é péssimo, né? Mas tudo bem. Variante e tudo mais. Mas eu tenho diversas cepas que fazem coisas parecidas, ou assim, ou fundamentalmente parecidas, mas com algumas diferenças. Uma faz um pouco mais de aroma frutado, outra faz um pouco mais de aroma de especiarias, outra flocula melhor, deixa a cerveja mais limpinha, e por aí vai. E isso governa o que a minha escolha por um determinado estilo que está aí numa família ou alto ou baixo, porque tal levedura. Se eu tiver 10 disponíveis, 20, 30, o que me faz usar ela? Os objetivos que eu quero, tá? Igualzinho como era, tem um monte de levedura para fazer vinho branco, que vão trabalhar bem em temperaturas mais baixas, mas que eu posso fazer uma escolha, tá? O que diferencia aqui do vinho, é importante dizer, quando eu falo que eu fermento vinho branco em temperatura mais baixa e vinho tinto em temperatura mais alta, eu não mudei a família de leveduras, tá? As mesmas outras cepas, mas são a mesma família, apenas trabalhando numa temperatura mais baixa. No caso da fermentação de cerveja, não são a mesma levedura, tá? Normalmente as leveduras de alta fermentação são de uma espécie, as de baixa são de outra. E uma diferença, essa é aquela levar a estrelinha, né? Quando o cliente perguntar, tá? Quando eu falei de alta e baixa, eu esqueci de dizer uma coisa. O que diferenciava elas é fermentar em alta temperatura ou baixa temperatura. E tem uma diferenciação tida também, que as alta fermentação boiam quando estão na cerveja, as de baixa estão no fundo do recipiente. Isso é polêmico porque tem gente que diz que isso não funciona bem assim, mas pode ser um fator. Mas efetivamente, e aí está o ponto assim, para vocês ganharem estrelinha lá, falando com o cliente. O que diferencia o metabolismo de uma ou de outra? Fermentar a melibiose, que é um açúcar. As de baixa fermentam melibiose. Tá? Quando chegar aquele cliente chato, não, na verdade, ó, o gato. Aí vocês dizem, não, o que diferencia efetivamente é o uso, a fermentação da melibiose. As de baixa conseguem, as de alta não conseguem. Mas, enfim, vamos lá. Dando continuidade aqui. Tá claro para vocês isso, que mesmo dentro embora sejam espécies diferentes, e que tem ali uma família de cerveja feita com levedura de alta e de baixa fermentação, dentro de cada uma eu tenho inúmeras possibilidades, e aí entra o que a Karina disse. O que fermenta o pão continua sendo o mesmo fermento, só que o fermento nativo tem outras características que o adicionado não tem. Quando eu escolho um ou outro, eu chego em diferentes resultados, tá? E isso aqui começa a nos fazer entender como cerveja pode ser um assunto extremamente complexo. E, de algum ponto de vista, muito mais do que vinho. Assim, agora eu acabo de vez, assim, as pessoas saem correndo, mas é um fato. Porque, olha só. Quando eu falei em malte, eu nem falei que o malte podia ser tostado. Achei melhor deixar, assim, uma verdade provisória e não falar sobre isso. O quanto que eu tosto o malte faz diferença. Se eu partir de um malte X e não fiz tostagem, fiz uma tostagem baixa, fiz uma tostagem alta, tem diferença. Se eu usar 100% de um malte ou um percentual variado de diferentes maltes, dá diferença. Isso é uma escolha de quem atua, escolha de quem está fazendo. Se eu usar uma dessas possibilidades aí de uso do malte com a levedura A, com a levedura B ou com a levedura C, dá a diferença. Então, se eu usar todas aquelas possibilidades de malte com a totalidade de levedura, eu poderia fazer 1 milhão de cervejas diferentes. Somado a isso, tem não sei quantas dezenas de lúpulos diferentes. E que se eu usar só um ou só dois, e que se eu usar no começo
começo da produção, no fim, no meio ou no fim da diferença, eu consigo entender que cerveja sai da onde? Da cabeça do sujeito que está fazendo. E desse ponto de vista, ele tem muito mais intervenção do que propriamente não fazer vinho. Porque, claro, tu pode definir quanto tempo vai ter de maceração, tu pode definir se vai ser um vinho mais longevo ou menos longevo, se assim tiver capacidade na uva, mas o teu fator de decisão ali não é ali, eu vou tostar mais essa uva, eu vou tostar menos, é pegar ela madura e ponto. E depois poder fazer cortes e tudo mais. Na cerveja não, tudo está na mão do cervejeiro. E pequenas diferenças podem, né, em processo ou em escolha de ingredientes podem fazer grandes diferenças em produto. Em outras palavras, eu posso fazer assim, ó, na cervejaria X, 10, 20, 30 cervejas, vou usar o estilo Pilsen, apenas mudando fermento, ou mudando composição de malte, ou mudando o lúpulo que eu uso. Tá? E esse negócio sai da onde? Da cabeça de quem está fazendo. Tem parâmetros que te guiam, olha, tu vai usar mais desse malte se tu quer mais doçura, se tu quiser mais tostado, se tu quiser mais, enfim, volume de boca, mas quem define isso, de fato, é quem está fazendo, tá? Como estamos até aqui? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Sim. Vejam que pode ser bem complexo fazer cerveja. Embora as pessoas fazem isso com uma felicidade, lá bebendo, coisa e tal, mas as escolhas que tu faz é que determinam as características que a cerveja vai ter. Tá? Baseado, evidentemente, em alguns parâmetros, como, por exemplo, cerveja de alta fermentação se faz com levedura de alta fermentação, numa temperatura adequada, de baixa, numa levedura de baixa, numa temperatura adequada, por aí vai. Tá? Na semana que vem a gente pode falar um pouco mais sobre isso aí, sobre que características do malte aí podem fazer diferença. Embora eu não queira, assim, entrar tanto, assim, tão exaustivamente nisso, mas muda aí a formação de espuma, cremosidade, quantidade de açúcar residual, a presença de aroma tostado, e por aí vai. Em função, simplesmente, de tu usar um malte ou outro. Fala, Cris. Professor, para esses grandes bebedores de cerveja, em relação ao custo, vale a pena fazer cerveja de fato? Cada vez mais essa cultura está voltando, principalmente aqui no interior, em relação a custo. Não sei se foi só para mim que falhou, deixa eu ver como é que está a minha internet, mas eu escutei um pouco mal, mas eu consegui entender, de um modo geral, sim, tá? De um modo geral, vale a pena. A questão é, tá bom, então não foi só eu que deu uma falhazinha, mas vamos lá, a pergunta da Bárbara, se não for bem isso, desculpa, da Cris, se não for bem isso, tu me corrige, mas foi se vale a pena fazer cerveja em casa para quem gosta de cerveja, em termos de custo. Tá, em termos de custo. No geral, vale, tá? No geral, vale. Agora, o que tu tem que saber? Que o teu maior custo ali talvez não vá ser de insumo, vai ser da tua hora de trabalho, né? Se tu te divertir com isso, tá tudo certo. Se não te divertir, eu não me divirto. Eu acho que eu não tenho tempo para. Eu gostaria de ter tempo para fazer cerveja, mas eu acho que me exige um tempo que eu não tenho. Então, eu não faço questão de fazer cerveja. Mas, assim, ponto de vista apenas de custo, vale a pena, tá? Tu consegue produzir uma cerveja boa com um custo bom. E tu consegue fazer exatamente a cerveja que tu quer. Se tu pega uma cerveja de marca X, ó, tem amargor demais, essa amargor de menos, essa aqui tá, acho que podia estar um pouquinho com mais volume. Tu tem domínio total disso aí, tá? E o custo da parecido, às vezes um pouquinho mais baixo. Mas dar parecido não é um problema, né? A gente fazer em casa não significa que vai sair mais barato. Muitas vezes a nossa alternativa de fazer em casa é fazer melhor.
Haja vista aí, por exemplo, pão. Se tu comprar pão, são coisas bem diferentes, é verdade, mas se tu comprar pão, que a gente chama no Rio Grande do Sul, acho que o Daniel já sabe disso, que a gente chama no Rio Grande do Sul, aquele francês de sal, a gente chama de cacetinho. Não pergunta por... Aliás, eu sei por quê, porque o grande era o cacete, então o cacetinho pequeno é o cacetinho. Mas vamos lá, é um pão meio sem gracinha, industrial, né? É muito mais barato tu fazer pão em casa, na maior parte das vezes. Principalmente se quiser fazer pães melhores. Mas o que tu faz em casa tem muito mais qualidade. Tem aí fermentação longa, tem mais digestibilidade, tu usa uma farinha melhor, enriquecida e por aí vai. Então, claramente tu consegue fazer uma boa cerveja com um preço competitivo. Só que dá muito trabalho. Eu, particularmente, não faço, porque... E outra, é um trabalho, não é assim, né? Por exemplo, se eu tenho 2 horas por dia livre, vamos supor aí. Em uma semana de dias úteis eu tenho 10 horas, né? Mas é 2 num dia, 2 no outro, 2 no outro. Né? Ali não, ali tu vai ter que pegar o teu sabadão, teu domingão, tocar ele de cima a baixo, começar cedinho, por quê? Porque aquele negócio dá trabalho, dá sujeira, dá uma grudência do caramba, porque derrama, porque pinga. É uma série de coisas que eu não posso parcelar. Eu vou começar a fazer agora, semana que vem eu termino. Não é fácil. Eu não desencorajo, quando eu falo isso não é para desencorajar as pessoas de fazer, mas é para dizer que efetivamente não é uma coisa assim tão fácil. Pode ser gostoso, pode ser agradável, se tu tem esse tempo. Se tu não tiver, não faça. Vai te arrepender, tu vai ficar bravo, tu vai querer começar a talhar as coisas ali. Quando tu atalhar, tu vai fazer errado. E aí outra coisa, a cerveja é extremamente suscetível a dar ruim, literalmente, tá? Por quê? Porque tu tem uma cerveja mais baixa, tu tem um meio que é muito legal para tudo que é micro-organismo, e aí se tu não tiver um padrão de higiene coronavírus, tá zero, tá? Tu vai te perder, tu vai fazer porcaria, tá? Aquele meio é muito bom para micro-organismo, é muito bom, todo mundo quer, é diferente de vinho, não é muita coisa que consegue fermentar aquele negócio ácido, extremamente cheio de açúcar, aquele vira cerveja, acidez baixa, ou não tão alta, né, quanto um vinho, bastante açúcar, nutriente pra caramba, aquilo ali é quase que um pão, né, então todo mundo quer fermentar ali, se tu não tiver higiene, tu acaba com a tua cerveja. Então também não dá para fazer aquela churrascada ali sem camisa, aquele negócio todo lá, suja, o cachorro passar o rabo, aquela coisa toda que não vai dar certo. Desse ponto de vista, os cervejeiros são extremamente mais limpos do que os vinhateiros. Sim, teria que ser algo quase que profissional para não ter nenhuma complicação nesse processo todo. Sim. Tá, basicamente entendi. Isso, tu tem que ter um nível muito profissional, por mais caseiro e artesanal que seja. Tá? Pode ver, assim, quem faz cerveja em casa leva muito a sério. Até porque, assim, ó, é muito chato tu ter feito as coisas aparentemente certas e chegar lá uma semana depois provar e deu bobagem na cerveja. E é muito comum, tá? É muito comum, não é impossível. Ou tu tem atenção total ou tu vai fazer porcaria. Mas é mais ou menos isso aí. Eu gosto dos amigos que fazem cerveja porque eu não tenho paciência para fazer, né? Então, ótimo. Dica, reclamo, digo que é ruim, porque pode falar. Eu até cheguei nesse ponto, porque aqui tem pessoas que bebem muita cerveja na volta, né? Churrasco e cerveja, e nós costumamos questionar, porque o valor de uma latinha de cerveja é mais caro que 1 litro de leite. Então, se comenta muito aqui, a gente tira sarro, o litro de leite está caro, né? E ali é 350 ml e aquele valor daquela latinha. Mas também porque tem um edital aberto, se não me engano, é o Instituto Federal de Garopaba. Não tenho certeza se é Garopaba, ou se é de Urupema, não sei, que vai ter um curso de 40 horas para produção artesanal de cerveja. Está aberto esse edital no Instituto Federal, se alguém tivesse interesse, né, em fazer. E até eu fiquei pensando, puxa, mas tem que ser algo muito profissional, porque eu vejo como uma coisa difícil, mesmo sem entender da bebida. Não sei como é que isso acontece. Canoinhas, eu estava tentando achar o edital para pôr aqui o link, mas não fui tão rápido enquanto eu falava, mas foi Canoinhas, abriu
Exatamente. Canoinhas. Eles têm a tecnologia de alimentos lá, né? Canoinhas, inclusive, já que falamos na cidade, tem a cervejaria mais antiga de Santa Catarina, né? A cervejaria do seu Lefla. Como é que escreve? Eu acho que oh, droga, agora o negócio se meteu aqui, atualizou o Windows. Eu acho que é assim, é o seu Lefla, que já morreu e que diz que a cerveja era uma imundícia total. É chato que isso aí. O mundo pode escutar isso, mas é um fato. Eu não posso a fonte dessa informação, mas era um negócio tradicional, aí tinha madeira, tinha não sei o que, tinha uma pasteurização que levava um dia inteiro, que era uma coisa que só podia estragar a cerveja. E quem provou, interessante, colegas nossos que iam, eu não cheguei a provar cerveja, infelizmente, diz que nem sempre tinha, ele tinha acho que 4 cervejas diferentes, nó de pinho, não sei o que, tinha, enfim. Como era um negócio meio artesanal, às vezes tinha, às vezes não tinha. E se consumia muito ali, a população local ia lá na bodeguinha para tomar cerveja. Mas quem ia de outros campos para o campus Canoinhas, quase sempre ganhava a tal cerveja do Léo. Que as pessoas diziam que era intragável. Aqui E os conhecedores de cerveja diziam isso. Cerveja tremendo valor histórico, mas que não tinha como, que era muito ruim. Eu tenho amigos meus que ainda têm, tanto não acharam boa que elas ainda têm. Eu era capaz de abrir uma hora dessas, porque eu realmente tenho vontade de provar. E o senhor morreu, aquela velha história acaba se perdendo. Então a cerveja está deixando de ser produzida. O Ministério da Agricultura, com razão, começou a cobrar, olha, gente, desse jeito que vocês fazem, não dá para ter ela registrada. E não sei como é que ficou, né, porque do que eu conheci aí, simplesmente quem tentou trabalhar com isso jogou os papéis na mesa e disse, desisto. A forma como eles fazem não tem... Lugar interessante de a gente visitar, né? Lugar interessante de visitar, se ainda existe, é aí perto. É só isso, prof. Eu acho que ainda deve funcionar de algum jeito ou outro, tá? Eu não conheço Canoinhas, eu até quis ir para lá quando tinha uma colega nossa que estava lá, mas daí acabou vindo para cá e eu perdi dia Canoinhas. Até tem alguns conhecidos lá que eu gostaria de ver, só que quando a gente pensa que Canoinhas é lá, no caramba, a gente pensa 5 vezes de ter vontade de ir, mas eu tenho curiosidade. Na verdade, eu mais veria uma pessoas excursão que eu conheço. Numa excursão organizada é bem interessante. É porque a gente está nessa situação de Olha, não presencial. Eu vou dizer que eu não sei se eu encararia, porque é um chão pra caramba para ver uma única coisa que eu acho que eu não encararia. Eu iria para ver meus amigos lá e ver se o cara... Mas aí no trajeto poderia... Eu acho muito chão. Legais também. Sim, tá bem, professor. Obrigado. A Karina tomou a do seu Lefler, diz que era cervejaria canoinhense, tá? Tem um documentário, só ver se vocês acharem, essas coisas nem sempre a gente acha, mas se vocês acharem um documentário, opa, Cerveja Falada, que aquilo ali foi, enfim, a memória póstuma do senhor e da cervejaria, pelo visto, e aí é o próprio o seu Léo está falando, alguns nativos de lá dizendo bem isso, né? Que a gente ia lá para tomar uma cervejinha e tudo mais, que é interessante. Mas diz que a cerveja não. Vai uns assuntos interessantes hoje, até a própria história do seu Lefla. Mas vamos lá. Daí descobre, cara, se alguém tiver uma garrafa, traz, assim, deve ser, mas enfim, vai ser provavelmente a maior decepção da vida, mas eu acho que mais vale ter a decepção do que não ter. Ter a decepção de não provar. Né? Eu vou perguntar para minha família, eles moram lá. Como eu saí de lá muito cedo, fui morar no Paraná com 3 anos, então eu não vivi muito a história ali da região. Mas a minha família toda é de lá. Meus tios moram todos lá, minhas tias, vou perguntar para eles devem saber. E hoje, para eu prometer que eu não vou me esticar tanto, eu acho que a gente já saiu de malte, a gente falou do fermento, a gente falou da água, e malte a gente já admitiu que a gente não falou, e talvez não fale de tantos detalhes assim, mas tenham ideia que
Tostar ou não tostar dá diferença, tostar muito ou tostar pouco dá diferença, se eu usar 10% de tal, 20, 40 de um malte, né, e com outros dá diferença. Acho que isso é importante saber. A água a gente comentou, né? Sim, é importante, mas não desse jeito que a gente fala, não tem o que estar no portal do céu para achar a melhor água, que hoje tu faz aqui que é onde quer. E a maior parte das micro cervejarias é água da torneira aí, né? Como é que chama? Da companhia de saneamento. Levedura, duas grandes famílias, que fazem as duas grandes famílias da cerveja, alta e baixa fermentação, que a gente acabou nem vendo ainda hoje, e que basicamente a alta é de alta porque fermenta em temperatura mais alta, em tese fermenta por cima, e não fermenta melibiose. Essa informação de ouro, assim, para dizer para quem é chato. É claro que eu não vou perguntar isso aí, mas, enfim, é o que, cientificamente, é o que consegue diferenciar as duas. Isso é informação nova, não tem uns 5 anos, 10 anos, talvez. E as de baixa, né, fermentam em temperatura mais baixa, fermentam embaixo do tanque e também, não, essas sim consomem a melibiose. Dito isso, tudo bem, então, água, malte e levedura? Tudo tranquilo. Então tá, então vamos para o lúpulo. Coisa que eu pergunto para vocês, o que traz o lúpulo para a cerveja? Em termos sensoriais, senão alguém vai dizer custo, né? Claro, se botar a mesma coisa vai ser mais caro, mas o que traz sensorialmente o lúpulo? A Bárbara falou em aroma. Pronto, já disseram as duas grandes coisas que sensoriais, né? Perguntei sensorial. Aroma e amargor. Mas por que eu usava lúpulo? Por que um dia alguém olhou assim e resolveu dizer, tá, mas por que tenho que pôr esse negócio na cerveja? Qual era a razão de se usar lúpulo lá nos primórdios da elaboração de cerveja pelo homem? Ninguém? Quem é da cozinha aí, talvez tenha uma cozinha, talvez assim, não, mas quem é da cozinha tem aí talvez uma suposição para isso. Parecida com as coisas que se faziam aí com carnes. Basicamente para tentar conservar. Basicamente para tentar conservar. Ah, desculpem, gente. Não, eu na verdade tinha perguntado assim se alguém tinha uma suposição sobre por que se usava o lúpulo lá nos primórdios, mas eu sugeri que quem era da cozinha talvez se tivesse suposição, porque com carne se fazia isso parecido, com alimentos no geral, para tentar conservar. E aí, eu vou entrar em detalhe nisso, mas a gente já falou que lúpulo passa aroma e passa amargor, e falou que conserva. E o primeiro grande motivo para usar lúpulo era esse. Aí vocês imaginem uma coisa. Quando eu fazia cerveja nas colônias britânicas, e essa cerveja tinha que ir delas aliás, o contrário, quando eu fazia cerveja na Inglaterra, essa cerveja ia para as colônias britânicas, que estado chegava a cerveja lá? Péssimo, terrível, azeda. O que eles faziam para conservar? Dá-lhe lúpulo, e aí não é por nada que a gente tem um negócio que chama IPA, que nada mais é do que Indian Pale Ale, a Pale Ale das Índias, que ia que fazia a viagem, para fazer a viagem, outro tocava lúpulo, ela estragava ali só de entrar no barquinho. Então, esse é um dos grandes motivos do porquê que esse estilo é bastante lupulado, tá? Só que ele não não quero falar de estilo hoje, mas ele não é como ele era antigamente. Antigamente ele era mais rude, assim, mais bruto, menos aromático. Hoje a gente usa lúpulo, sobretudo para aromas, tá? O lúpulo é o que dá amargor, sem sombra de dúvidas. E aí, assim, em termos de cerveja lager, eu acho que é uma boa comparação aí, uma Brahma, Skol, Antártica, o que for, por mais amarga que sejam, por mais diferença de amargor que tem entre essas três, compará-las com uma Heineken. A Heineken
um tanto mais amarga, tá? Além de ter um cheiro, além do cheiro do gambá, um cheiro verde que é do lúpulo. Quando a gente ia para cervejarias, eu fazia as pessoas comerem lúpulo, elas me odiavam pro resto da vida, porque elas ficavam com aquele amargor terrível, mas elas entendiam, assim, aquilo, uma experiência interessante para tu entender. Comer um pedacinho de lúpulo é comer uma Heineken, é tomar uma Heineken com uma diferença aí de escala de umas 10 vezes mais. Bem mais do que 10. Mas, enfim, um pedacinho de lúpulo é tipo, é um pozinho. É dali que sai o amargor, tá? E é dali que saem os aromas de lúpulo. E a gente tem basicamente duas grandes famílias de lúpulos. Lúpulos com mais amargor e lúpulos com mais aroma. Só fala de lúpulo aromático e lúpulo amargo, mas o amargo tem também características aromáticas, a aromática tem características amargas. É claro que o aromático é muito mais aromático e o amargo é muito mais amargo. Então eu uso lúpulo para esses... Hoje eu não precisaria de lúpulo, né? Eu teria meios de fazer a cerveja bem conservada, mas tem meia dúzia de estilos bem frescos sem lúpulo. Meia dúzia eu falei demais até, deve ser 2 ou 3. Praticamente toda cerveja tem lúpulo e usa não para conservar, mas para dar as características de amargor, ou de aroma, ou dos dois. O que determina que a cerveja seja mais ou menos aromática ou amarga? A cabeça da pessoa que está fazendo. Tá? Ela vai escolher, dentre dezenas de lúpulos, aqueles que vão chamar mais atenção. Seja porque quer mais aroma, seja porque quer mais amargor. E também uma coisa que muda, e a gente não falou ainda no processamento, é que o tempo que eu boto o lúpulo lá, quanto mais tempo eu deixo ele em processamento, mais amargor eu tenho. E não necessariamente mais aroma, os aromas acabam se perdendo efetivamente. Então, a maior parte das vezes, mais amargor, lúpulos mais amargos, mais tempo, mais aroma, lúpulos mais aromáticos, menos tempo, sempre nas etapas finais de elaboração. Mas isso, quando falarmos da elaboração em si, a gente vai falar com mais calma. E a gente vai ouvir falar, quando falar em lúpulo, alfa-ácidos, que, em outras palavras, são unidades de amargor, unidades de quanto tem ali do composto que dá amargor. Falando no composto que dá amargor, que basicamente é a lupulina, deixa eu só ver se a gente acha aqui bonitinha ela. Travou meu negócio, vai, filho, anda para frente, não anda para frente, não anda para frente. Aqui, ó, pronto, consegui. Quando a gente vê nessa imagem, uma coisa que é verdade, o que tem na mão do sujeito ali, né? Couve de Bruxelas, não parece? Não é uma couve de Bruxelas, são as flores do lúpulo. E algo importante de se dizer, né? O que se usa no lúpulo não é a planta inteira. Todo esse negocinho aqui, que tem em forma de uma espaldeira, e literalmente são espaldeiras bem altas, porque o lúpulo é uma trepadeira, é para que o lúpulo se desenvolva e produza as flores. Tá? Embora pareça algo verde, parece uma folha, isso aqui é a flor do lúpulo. E se vocês olharem essas couvezinhas aqui, essa aqui, por exemplo, é bem amarela. O que é isso aí? O lupulina, que é o que dá amargor para a cerveja. Tá? Então, a matéria-prima que se usa, a parte do que se usa do lúpulo, efetivamente, são as flores. Tá, mas tu fica transportando um monte de florzinha, né, num volume enorme? Não. Na verdade, a maior parte das vezes ela vem peletizada. Quem tem coelho diz que isso aqui parece ração de coelho. Mas é mais ou menos isso. É uma extrusão de florzinha de lúpulo num formatinho aí seco para poder mandar para o mercado. Tá? A maior parte do lúpulo vai ser usado nesse jeito, tá? Peletizado. Dificilmente se usa a flor. Alguém já ouviu falar alguma coisa como que lúpulo e maconha são parentes? Eu gosto de falar isso porque provavelmente vocês vão se deparar com esse tipo de pergunta na prática, e é ruim que a gente não consiga responder. Alguém já escutou isso? Eu já. Maconha não é exatamente uma trepadeira, tá?
Mas também não é isso que define o quanto as plantas são parentes ou não. De fato, elas fazem parte assim de um grande grupo, mas elas se diferenciam em algumas características, inclusive da substância, né, que caracteriza uma ou outra, tá? Na verdade, o THC não é bem igual à lupulina, mas é parecidinho, ele tem algumas mudanças estruturais. Tá, quer dizer, então, que lúpulo pode viciar, pode dar barato? Pode, mas é que a quantidade que teria que usar seria absurda. Então, é um comparativo válido, mas tem limites, tá? Não vamos dizer ali que é igual, que eu posso trocar um pelo outro, que é igual, não é isso. Eles têm um parentesco um pouco distante. As substâncias ativas de cada uma têm também semelhanças químicas, mas o efeito em si é bem diferente, né? Ou a gente tomaria uma cerveja e ficaria um pouquinho mais do que alegre. Só para vocês, se algum dia forem perguntados, de sim, existe uma semelhança, mas não quer dizer que elas são assim uma irmãzinha da outra, não é bem isso, tá? Outra coisa sobre o lúpulo, onde é que planta? Lugar, eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, professor, porque eu vi outro dia no Globo Rural que precisa de lugares com bastante claridade, né? Sim, mas fundamentalmente frios. Lúpulo é uma cultura de frio. E basicamente isso explica porque a gente não tem tanto lúpulo no Brasil. Até uns anos atrás eu diria porque a gente não tem lúpulo. Hoje eu já digo que a gente não tem tanto. Na verdade, a gente tem quase nada. Tem muita coisa experimental, tem muito cervejeiro caseiro que planta, enfim, acaba usando as florzinhas na cerveja. Já tomei cerveja feita com flor de lúpulo, efetivamente. Mas isso é bem menos, assim, isso é uma coisa assim, uma escala ainda bem pequena. Mas já tem plantios comerciais. Em lugares mais frios, não pode ser muito úmido também, tá? Então tem que ser um pouco frio, um pouco seco, e também tem uma certa exigência de luminosidade. Mas já tem lugares que apresentam, inclusive o Planalto Catarinense, já que é um pouco úmido, mas é frio o suficiente para tu conseguir cultivar o lúpulo, tá? Tem gente em São Paulo, tem gente em vários lugares tentando produzir lúpulo. É interessante, e aqui é uma conversa, eu estou me estendendo um pouquinho, preciso começar a encerrar, porque até a gente encerrar a gente leva uns minutos, mas aí está uma coisa que é importante da cerveja, qual é o terroir da cerveja? Não tem muito, porque o malte, eu não falei sobre isso, mas o malte, a maior parte vem de fora. Hoje a gente tem no Brasil praticamente 50% do malte aqui. Sendo que desses 50%, uns 70% são da Ambev para uso próprio. O resto de malte ela compra das suas próprias maltarias, traz das suas próprias maltarias na Argentina e no Uruguai. Fora a Ambev é a Agrária, lá em Guarapuava, eu acho que a Karina falou sobre isso, que a cooperativa agrária, que antigamente chamava Agromalte, a parte que fazia malte, que são os grandes produtores. A gente tem ali o malte da maltaria catarinense, tem 2 maltarias em Santa Catarina, bem pequenininhas, tá? Mas isso aí não significa nada, tá, da produção. O que se produz no Brasil, tirando essas pequenininhas que fazem maltes especiais, o malte do Brasil é o malte base, que chama de malte Pilsen, para fazer a cerveja qualquer, para ser apenas uma base. Então, a cerveja artesanal basicamente é feita com malte de fora. Basicamente feito com malte de fora do Brasil. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o lúpulo é de fora. Então, na verdade, a levedura é de fora. Hoje o que a gente tem é a água que é do lugar, né? Ponto. E olha lá, é do lugar toda modificada. Tem um grande problema nisso? Do meu ponto de vista, não. Tá? Não tem. A cerveja é um pouquinho diferente do que é o vinho. Mas se eu tivesse condições de ter um lugar em que eu pudesse plantar malte, lúpulo, tudo mais, lá, usar água do lugar, eu ia usar isso como marketing, mas isso não é uma... essa relação de terroir para a cerveja é um pouco diferente, tá? Eu não critico muito isso, tem gente que critica, mas tem uma possibilidade interessante de a gente começar a fazer cervejas dizendo, lúpulo catarinense, lúpulo brasileiro, enfim, talvez seria interessante. Tinha uma cerveja da Baden-Baden, acho,
que era com lúpulo produzido aqui no Brasil, até dizia, era uma específica para isso, e a gente vai ver cada vez mais, né? Eu imagino que as grandes marcas já estejam de olho nisso, para ganhar esse filão antes que as artesanais, porque elas têm dinheiro para isso, né? E elas podiam fazer a cerveja com um lúpulo próprio, aquela coisa toda, e os artesanais já têm, em alguma escala, já tem alguma coisa. Se vocês não lembram da cerveja da Copa, não sei qual foi, que era a cevada plantada na granja como que eu duvido até hoje que aquela cevada saía de lá, mas que é. E é claro que isso chama atenção. Pode falar, Marina. E como que fica a questão da qualidade do lúpulo plantado aqui no Brasil, que não teria essas condições tão propícias? Aí está um outro ponto que é interessante, né? Será que valeria a pena? A gente teria um lúpulo tão bom quanto? Talvez não. Talvez não, tá? Acho que é uma possibilidade, não se tem grandes estudos sobre isso. Tá tudo ainda em escala inicial e pequena, e o que você tem de estudo, na verdade, é bem empírico, mas eu acho que é uma possibilidade, mas que tem que pensar efetivamente. E aí é o ponto que eu tentei chegar aí, quando eu digo, será que é tão mais importante ter produzidas aqui, ou, enfim, é fazer uma cerveja boa? A cerveja tem essa premissa, é a tua mão, é tu que faz, não é diferente do vinho, que tem aquela coisa, a uva de tal lugar, tem que preservar, tem que trazer os aspectos, então eu não gosto muito de ver essa questão de terroir para a cerveja, eu acho que é um certo comparativo meio diferente, né? Bem diferente, para dizer a verdade. E não sou dos que me incomodam com isso, porque eu não tomaria cerveja nenhuma se eu me incomodasse com isso, porque nenhuma cerveja ali, né, daquele jeitinho, tem as minhas coisas, tem tudo daqui, não funciona bem assim para cerveja. Como estamos, gente? Pode falar, Karina. Avisos paroquiais. É que eu perguntei já no grupo da minha família ali se alguém sabia dessa cervejaria lá de Canoinhas que você falou. E aí, quando fala em cerveja no grupo, logo alguém se manifesta, né? Porque família de alemão é assim. Aí, então, um tio meu já falou ali que ele conhece, que ele ia lá também, tomava bastante chopp de lá. E ele disse que não sabe se ainda está funcionando. Parece que os filhos estão tocando a cervejaria. Aí daí eu perguntei para ele desse processo duvidoso, né? Se ele sabia dessa fama. Aí ele falou assim que sim, que era do tempo que amarrava cachorro com linguiça. Ele falou. E ele disse que não, que diz que é tudo muito higiênico, que até hoje não morreu ninguém por causa disso. Aí eu pedi para ele perguntar se está funcionando ainda, que o dia que eu for lá visitar eles, para ele me levar lá. Karina, pergunta se a gente pode ir lá visitar. Eu pedi para ele pesquisar, ver se está funcionando, como é que está lá, como é que é, para a gente poder visitar, ver como é que é mesmo. Mas ele disse que era muito bom. Ele falou que era muito bom. Então, não sei. Sim, aqui o Judelé caiu várias vezes. Mas tudo bem, gente. Isso acontece nessa coisa de a gente ter que se virar com os nossos próprios meios. Também depois tá gravado, né? Eu ponho lá para você. O que eu ia dizer? Mas hoje a ideia era mais ou menos essa, tá? De ter ali um primeiro, a gente acabou não tem problema, tá? Tranquilo isso, a gente acabou ainda não discutindo a lei da pureza. A gente só pegou os princípios dela para conversar. Falou aí dos principais, né, das principais matérias-primas, que são essa trinca, né, ou na verdade esse quarteto, né, com água, malte, lúpulo. E veja uma coisa importante, né, botar água na cerveja não faz mal nenhum, né, diferente no vinho, né, mas é claro, porque tu não extrai, se tu esmagar cereal, tu não extrai caldo, né, tem que fazer efetivamente, como a gente vai ver no processamento, tu tem que fazer um chá de cevada. Falamos sobre o lúpulo,
falamos sobre algumas coisas aí históricas que eu acho que são importantes, porque a gente precisa saber de onde a gente saiu, onde a gente está, né, e o que teve nesse meio do caminho, até porque o corredor dos seus 70 anos hoje, ele está com a cabeça lá na Brahma de Guarulhos, e o mundo mudou bastante, né, até isso. E talvez você conversar com essa pessoa pensando com a cabeça de hoje, tu pode não atingir o objetivo dela. Talvez ela não queira tomar nada de muito inovador, ela queira a sua pilsenzinha lá, gostosa, geladinha, ponto final. E acho que mais ou menos isso. Na semana que vem a gente consegue dar a sequência e falar da elaboração em si. E acho que vai até bem, acho que foi bem hoje, vai relativamente tranquilo. Então, estou conseguindo, 1 minuto antes do que eu imaginava, vou deixar aberto aí para você se... Porque eu imaginava não, né, do que eu prometi, né, já que a gente não teve 10 minutos de intervalo, e eu nunca consigo terminar a aula antes, tá vendo? Deixo aí para vocês que quiserem perguntar alguma coisa, senão a gente encerra por hoje. Professor? Só para colocar, nós tivemos uma live com uma pessoa aí numa disciplina que ela falou um pouco sobre a cerveja, e o que ela colocou é que lá no tempo antigo as mulheres eram consideradas boas noras pelas famílias que iriam aceitá-la se ela pudesse produzir uma boa cerveja. Estamos falando lá das primeiras civilizações, né? Só para colocar. Eu achei bem interessante isso. Na verdade, eu nunca tinha escutado esse tipo de história. E que tinha um problema com a água envenenada. Então, que se produzia cerveja para poder ter esse líquido seguro para beber. Na semana que vem eu comento um pouquinho sobre isso, quando a gente falar sobre a Reinheitsgebot em si, e retomo isso aí. Mas gostaria de lembrar que a mulher era muito boa se produzisse, não se tomasse. E em relação aí com o semestre que vem, inclusive, mulheres e bebidas lá numa idade mais antiga, e era mais, num tempo mais antigo, das duas uma, ou era trabalhadora do lugar, ou trabalhava no lugar, fazendo outro tipo de trabalho, né? A gente tem que ter em mente isso, a gente quer que, enfim, isso não foi tão natural assim, né? Que deveria ter sido, mas não foi, né? A gente tinha essa coisa, bebidas eram para homens, em outras palavras. Mais alguma coisa? Então, obrigado, nos vemos na sexta, né, na outra unidade, e daí, depois, a partir disso, a gente começa aí quinta, haja saco quinta e sexta para me ver, mas, enfim, a gente vai tentar fazer que as coisas deem certo, tá? Obrigado, semana, estamos recém na terça, né, tem bastante semana para acontecer, e se cuidem, sexta-feira estamos de volta. No outro link, tá? Só cuidem que o link de uma é de outra, o link de uma é diferente da de outra, que eu fiz para poder, enfim, ter sempre o permanente, e convidar quem mandasse o e-mail para entrar sozinho, mas só 2 pessoas fizeram isso, tá, tudo bem. Mas tá aí. Obrigado, gente. Até mais.